O que são biomateriais? Os biomateriais podem ser definidos de diferentes formas, dentre elas, dispositivos que entram em contato com sistemas biológicos, incluindo fluidos biológicos. Possuem diversas aplicações, como diagnósticas, vacinais, terapêuticas ou cirúrgicas. São constituídos por compostos de origem natural ou sintética, podendo estar na forma de géis, sólidos, líquidos ou na forma pastosa, e não necessariamente são fabricados, podendo ser utilizados, por exemplo, retalhos de pele humana tratados ou válvulas cardíacas de porcos, todos pré-tratados para uso como implante. E quando foi o início da história dos biomateriais? A introdução de materiais não biológicos no corpo humano ocorre desde a pré-história. Foram encontrados restos mortais de uma tumba humana perto de Kennewick, Washington, datados de terem 9.000 anos de idade. Este indivíduo vagou pela região, hoje conhecida como Washington do Sul, com a ponta de uma lança em seu quadril, o que não impediu sua atividade, e ocorreu uma provável cicatrização. Esse implante não intencional ilustra a capacidade do corpo de lidar com materiais estranhos implantados. Já os implantes dentários, ao contrário da ponta de lança, já eram utilizados como implantes desde o início da história. O povo maia moldava dentes de nácar de conchas do mar em cerca de 600 d.C. e alcançaram como resultado o que chamamos de integração óssea, uma integração contínua com o osso. Da mesma forma, um implante dentário de ferro foi encontrado em um cadáver datado de 200 d.C. na Europa. Lembrando que naquele tempo não havia ciência de materiais, compreensão biológica ou medicina por trás desses procedimentos. Foi a partir do século XX que os materiais naturais utilizados como implantes foram sendo substituídos por novas composições de polímeros sintéticos, cerâmicas e ligas metálicas. Esses novos materiais aumentaram a funcionalidade e resistência dos dispositivos, levando ao aumento da qualidade de vida dos usuários de próteses, como a prótese de quadril, implantes odontológicos, lentes de contato, entre outros. Qual é a relação entre a Segunda Guerra Mundial e os biomateriais? No final da Segunda Guerra Mundial, os metais de alto desempenho, cerâmicas e materiais poliméricos, chamaram a atenção dos cirurgiões, que precisavam substituir partes do corpo doentes ou danificadas dos seus pacientes. Com isso, materiais que eram utilizados em automóveis e aviões, como silicones, poliuretanos, teflon, metacrilato, nylon, aço inoxidável e metano, passaram a ser utilizados para solucionarem problemas médicos. E quanto à biocompatibilidade? A biocompatibilidade foi definida pela primeira vez em 1980, com a habilidade de material funcionar com uma resposta apropriada do perigo em uma aplicação específica. Mais tarde, com o advento de novas tecnologias, foi proposta uma nova definição pelo Dr. David Williams. Biocompatibilidade refere-se à capacidade de um biomaterial de desempenhar sua função desejada em relação a uma terapia médica, sem provocar efeitos locais ou sistêmicos indesejáveis no receptor, mas gerando a resposta celular ou tecidual benéfica mais adequada naquela situação específica. Os fatores que contribuem para a biocompatibilidade incluem a química do implante, lixiviáveis, forma, mecânica e design. Quais são as gerações dos biomateriais? Os biomateriais são divididos em 4 gerações. A primeira geração, desenvolvida entre 1960 e 1970, é caracterizada por ser inerte. O objetivo era substituir o tecido perdido ou danificado e minimizar as respostas imunes do corpo humano. Os materiais eram monofásicos, feitos de compostos já disponíveis com maior grau de pureza. Exemplos: borracha de silicone, teflon, aço inoxidável, titânio, ligas de cobalto cromo, PVA, entre outros. Já a segunda geração foi direcionada para a bioatividade, bioinércia e reabsorção dos compostos. Buscava-se sintetizar biomateriais que promovessem ações e respostas controladas no ambiente fisiológico dos tecidos, para promover o crescimento tecidual por meio do aumento das interações entre material e tecido. Como exemplo, temos uma gama de materiais bioativos, como vidro bioativo, cerâmica, compostos de vitrocerâmica e hidroxiapatita.
Geração, as pesquisas foram direcionadas no desenvolvimento de materiais capazes de imitar a disposição do tecido em macro e microníveis, com progressão para nanoescala, para atingir maior similaridade, a chamada engenharia de tecidos. Exemplos são as biocerâmicas de fosfato tricálcico, ligas de magnésio e polímeros degradáveis. A quarta geração de biomateriais baseia-se no fato de que os tecidos apresentam capacidade de gerar e receber sinais bioelétricos, tendo como objetivo utilizar e manipular bioeletricidade celular e sinais elétricos para regeneração de tecidos aprimorada, monitoramento de respostas celulares e atividades para comunicação com tecidos hospedeiros. Como exemplo, são os polímeros eletroativos e condutores e materiais à base de carbono e piezoelétricos. As áreas de aplicação dos biomateriais são muito diversas. Eles podem ser usados na área ortopédica, cardiovascular, odontológica, oftalmológica, em cirurgias plásticas, na engenharia tecidual, em tratamento de lesões e também em desordens neurológicas e do sistema nervoso central, além de incluir dispositivos com outras aplicações, como gastrointestinais e urinárias, ou como sistemas de liberação de drogas, e também para cirurgia bariátrica. São 4 os principais tipos de biomateriais: os metais, as cerâmicas, os polímeros e os compósitos. Os metais são utilizados como componentes estruturais, visando a substituição, reforço ou estabilização de tecidos rígidos, como em fios, parafusos e placas para fixação de fraturas, implantes dentários e próteses para substituição de articulações. Eles apresentam alta resistência e boa condutividade elétrica. Os mais utilizados na área médica são os aços inoxidáveis, ligas de titânio, titânio puro e ligas à base de cobalto-cromo. Para serem aplicados com segurança no corpo humano, eles devem ser biocompatíveis, quimicamente estáveis, com resistência à corrosão e outras propriedades mecânicas. Já as cerâmicas são utilizadas como materiais de diagnóstico, como em fibras para endoscopia, próteses ortopédicas, válvulas cardíacas, traqueias artificiais e preenchimentos ósseos. Apresentam propriedades cristalográficas e compatibilidade química, além de estabilidade dimensional, resistência ao desgaste e à compressão, e também estabilidade em ambientes ácidos. No entanto, as cerâmicas são pouco indicadas para aplicações em regiões submetidas a tensões elevadas e que requeram sustentação, pois são compactas e tornam-se duras e suscetíveis a fraturas. Os biomateriais poliméricos podem ser produzidos de formas variadas, partículas, filmes, fios, dentre outros, e possuem custo razoável. Eles são classificados entre sintéticos e naturais. Vários biomateriais de polímeros sintéticos apresentam cinética de degradação conhecida e podem ser sintetizados de forma controlada e reprodutível. No entanto, os polímeros sintéticos geralmente não apresentam grupo químico favorável para a integração celular e podem ainda liberar subprodutos tóxicos no sangue durante sua degradação, o que poderia desencadear reações inflamatórias. Já os polímeros de origem biológica são abundantes e seus produtos de degradação são biocompatíveis e não tóxicos, o que os torna seguros para a utilização na constituição de biomateriais. Além disso, apresentam custo acessível e são obtidos de fontes renováveis. No entanto, devido à complexidade dos meios dos quais estes são extraídos e da matéria-prima, sua purificação pode se mostrar complexa. As aplicações dos biopolímeros na medicina regenerativa incluem o tratamento de feridas e a liberação controlada de fármacos, entre outros. Os compósitos são uma classe de materiais constituídos por uma fase contínua, também chamada de matriz, e uma fase dispersa, que são componentes de reforço ou modificadores. Essas duas fases são separadas por interfaces, cujas características podem incorporar propriedades combinadas dos constituintes individuais. Os principais fatores que afetam as propriedades dos compósitos são as características dos materiais constituintes, o percentual, a distribuição e orientação da matriz, e as interações interfaciais. A formação dos biomateriais compósitos pode se dar por diversas formas, sendo que as principais associações são do tipo polímero cerâmica e também metal cerâmica. Espero que tenham gostado e muito obrigada por assistir a nossa apresentação.